Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula nessa nossa série de vídeos. E hoje trataremos de um assunto muito importante, o qual aparece em muitos contextos do cotidiano, além de ser uma das coisas que mais se busca resolver computacionalmente quando são de grandes dimensões, que é o tema sistema lineares. Bom, primeiramente, vale lembrar que o assunto é muito abordado tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, porém agora abordaremos métodos iterativos de resolução, permitindo assim resolver sistemas lineares de grande ordem por meio de ferramentas computacionais como o Python, como já visto anteriormente. Pode passar. Uma definição rápida do que seria um sistema linear é conjunto de equações lineares, podendo ter várias incógnitas e várias equações. Existem vários métodos para resolvê-lo, independentemente da quantidade de equações. As soluções podem ser única, infinitas ou sem soluções, conforme vocês podem ver graficamente nesse slide. Sendo assim, abordaremos dois métodos para resolver o problema posto. O primeiro método iterativo será o de Gauss-Jacobi e o segundo de Gauss-Seidel. Bom, a priori, precisamos introduzir o conceito da eliminação de Gauss, o qual se trata de um algoritmo fazendo sucessivas operações elementares a fim de simplificar o nosso sistema de equações para uma matriz triangular superior. Com ela, a resolução se torna simplificada à medida que, ao se resolver o último termo, é possível ir resolvendo as equações superiores, então determinar todas as nossas variáveis. Segue-se no slide a fórmula de forma genérica para fazer tal procedimento. Outra coisa a se definir é a faturação LU, a qual consiste em transformar a nossa matriz A como sendo o produto de duas matrizes, a matriz triangular inferior, ou lower, e uma matriz triangular superior, upper, conforme vocês podem ver no slide aí. Nesse caso, a triangular superior é nossa matriz U e a inferior é nossa matriz L. Com tal procedimento, é possível resolver o nosso sistema de equações, ou seja, obter a matriz B da forma que se segue no slide. A vantagem desse método é a eficiência computacional. Se torna muito mais simplificado computacionalmente para resolver a partir desse método. Finalmente, introduziremos o primeiro tópico de nossa aula, que é o método de Gauss-Jacobi. Vale lembrar que os métodos iterativos de resolução de sistemas lineares vale a pena para sistemas de grande ordem, fazendo uso de ferramentas computacionais, como o Python. Sendo assim, o método de Gauss-Jacobi consiste em, primeiramente, adotar uma precisão desejada, além de um máximo de iterações. Após isso, o procedimento é o seguinte: isolar o x1 na primeira equação, o x2 na segunda, o x3 na terceira, e assim por diante, até isolar o xn na equação n. Teremos, então, um novo sistema de equações base, como vocês podem ver no slide. Aí, o que a gente faz? A gente faz um chute inicial, sendo ele um vetor, para a primeira iteração, a qual normalmente adota-se como sendo vetor nulo, mas pode ser um vetor qualquer. Com esse primeiro chute, substitui-se nas equações encontradas no primeiro passo, e então teremos um novo vetor representando a iteração 1. Então, repete-se o processo, agora com um novo vetor atualizado, a iteração 1, a qual tem uma aproximação melhorada de x1, x2, x3 e assim por diante, até xn. E, portanto, o método iterativo continua até as condições de paradas faladas anteriormente. Portanto, nesse método, trabalhamos com um vetor de iteração k para achar o vetor de iteração k mais 1. Vale lembrar que esse método possui condições de convergência, a qual vale verificar antes dos cálculos e será abordada futuramente para vocês. Agora, o nosso próximo tópico é sobre o método de Gauss-Seidel. Esse método, dado um sistema linear, tem como função encontrar soluções muito aproximadas, estando muito próximas do verdadeiro resultado. Ele se assemelha muito ao método de Gauss-Jacobi, é tudo igual. Então, após isso, teremos um valor atualizado para x1 na iteração 1, o qual já será utilizado para descobrir o x2, x3, xn na mesma iteração 1. Isso ocorre de forma análoga para x2, x3 até xn nas iterações seguintes. Portanto, nesse método, vamos atualizando os valores na própria iteração,
sendo razoável pensar que esse método tem uma ordem de convergência mais rápida. Porém, isso não ocorre em 100% dos casos. Vale lembrar também que esse método possui condições de convergência, a qual é de extrema importância analisar antes de efetuar todos os cálculos, e isso será abordado mais adiante com vocês. Então, de forma genérica, e para um exemplo 3x3, o método de Gauss-Seidel fica dessa forma: a gente isola x1, x2, x3 e vai substituindo de xk na própria interação. Então, por enquanto é isso, e eu passo a voz para o João Menano. Bom, agora sim, partindo para a parte computacional, foi dada uma precisão de 0,01 e o máximo de interações igual a 20. O desafio do projeto é estimar a temperatura em uma placa de calor, sendo que os valores laterais da placa foram dados na forma de um algoritmo em linguagem de programação Python, o qual usou-se como base o número de dois integrantes do grupo. Antes de iniciarmos a explicação do exemplo computacional, vamos explicar um pouquinho as condições de convergência dos métodos interativos, de uma maneira bem rápida. Uma observação antes de começar: esses critérios eles são suficientes, mas não necessários para a convergência. Mas vamos lá. Primeiro é o critério das linhas. Esse critério ele pede que o valor absoluto do termo da diagonal da linha I seja maior do que a soma dos valores absolutos de todos os outros termos da mesma linha. É importante observar também que o critério das linhas ele pode deixar de ser satisfeito se houver troca na ordem das equações e vice-versa. Uma troca pode fazer com que o sistema passe a satisfazer o critério. E também, resumindo o teorema, se o teorema linear satisfaz o critério das linhas, então o método de Jacob ele converge. O outro é o critério de Sassenfeld. Esse critério ele se dá através da soma dos elementos de uma linha, exceto o número que faz parte da diagonal principal. E essa soma dos elementos da linha ele vai ser dividido por esse mesmo número que não entra na soma, ou seja, o elemento da linha pertencente à diagonal principal. O critério ele é satisfeito e o método converge quando essa divisão resulta em um número menor do que 1. E uma observação interessante é que quanto menor for esse número, mais rápida será a convergência. E outro ponto importante é que se o sistema satisfaz qualquer sistema satisfaz o critério da linha, ele sim também satisfaz o sistema do Sassenfeld, mas nem sempre o inverso é verdadeiro. Mas agora vamos para o próximo slide, para uma parte mais computacional. Para iniciar, a gente criou uma variável interação, né? Nós pegamos n, que é a dimensão do vetor b, e fazemos referência ao ponto inicial, xbcop. E esse copy ele é muito necessário, pois a gente tem que copiar as referências, ou seja, os valores de b. Caso a gente esqueça isso, o programa vai dar errado. Depois disso, temos que acessar as linhas da matriz. Para isso, a gente executou a função forInListRange e fizemos um for de até n mais 1, para irmos até n de 1 em 1. Sendo assim, percorrendo cada elemento do vetor x cópia de b. E agora temos que dividir pelo elemento da diagonal principal. Mas antes disso, verificamos se o elemento da matriz é diferente de zero com a biblioteca math. E se for falso, a gente continua o método, sendo assim, imprimindo a interação inicial. E agora faremos o x1 atualizado. Enquanto tivermos que o sol estiver correto, se o número de interações é menor que o máximo de interações, podemos continuar tranquilamente, atualizando assim a matriz. Para a próxima interação, fazemos forInList para calcular a soma, como a gente pode ver aqui. Mas também precisamos de uma soma no índice j, e a gente faz isso com cada elemento i. E como a gente pode ver na programação, agora temos que fazer uma função para comparar o x com o xk com uma certa precisão EPS. E para a gente conseguir descobrir isso, nós usamos uma função if. E se ela estiver dentro do parâmetro, copiamos o valor e damos um break. Caso não, nós utilizamos o return else. Agora, esse é o método Gauss-Jacob. Agora vamos para o Gauss-Seidel. Esse método, por si só, ele já é um aperfeiçoamento do método
do Gauss-Jacobi. Ele é muito parecido de início, como a gente viu na teoria, e basicamente iremos quebrar a soma, ou seja, separar algumas contas. Na parte da soma, onde a gente pode ver aqui na parte do meio, que está while, sol, inter, menor que max inter, precisamos fazer um if para saber se o índice da linha é maior que o da coluna, e assim calcular o x. Em seguida, uma coisa nova no programa, colocamos a função elif, para a gente avaliar a condição lógica da programação. E depois dessas duas modificações, o método Gauss-Seidel já está pronto. Ele já ele carrega, convergindo de uma maneira mais rápida e com uma velocidade maior do que a primeira. Bom, para concluir agora, ambos os métodos chegaram em aproximações para determinadas regiões, atendendo a precisão a máxima requerida. E observa-se que nos dois RAs diferentes, o método de Gauss-Seidel convergiu de forma mais rápida até atingir a precisão requerida. Bom, muito obrigado pela atenção e esperamos vocês na nossa próxima videoaula. Não se esqueça de curtir e compartilhar com todos, tanto esse vídeo como o do nosso professor Aníbal. Até a próxima, muito obrigado.